Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô gravando a aula, depois eu vou colocar no YouTube. E vamos aqui retomar um pouquinho como que tudo começou, bem brevemente, mas para a gente sempre ter esse incentivo de recapitular na memória e lembrar a finalidade do que a gente está fazendo e o contínuo, né? Então a gente começou o grupo de orientação parental, pensando em ensinar os pais como eles podem ser pessoas melhores, em especial na sua função de pai e mãe, né? Isso vale também para educadores, né? Como que nós podemos ser humanos melhores. A gente partiu da definição de ser humano, de que ele é uma unidade de corpo, alma e espírito, e a partir daí a gente foi aprofundando cada uma dessas partes, né, que estão numa unidade. Então, dentro do corpo, a gente viu, por exemplo, os 5 sentidos externos, os 4 sentidos internos, o apetite sensitivo, que é dividido em irascível e concupiscível, e nesse movimento aí estão as emoções, então a gente se aprofundou mais nas emoções aí, como lidar com a raiva, né? E tivemos várias aulas sobre a raiva. E a gente parou meio que na dimensão do corpo. Eu cheguei a dar uma aula no fim do ano, a última, né? Chegando a entrar na alma, que é um nível maior, mais elevado, né, mais próprio nosso, e não chegamos a aprofundar, e achei interessante que nesse ano a gente focasse em habilidades parentais, porque muitas vezes a gente precisa de recursos práticos mesmo para a gente já ir melhorando na nossa função parental e depois ir aprofundando, né, gradativamente e continuamente, né, a gente se aprofundando e melhorando enquanto ser humano. E ensinar os nossos filhos também, né, para que nós e eles cheguemos visemos a nossa perfeição, né, a nossa excelência enquanto seres humanos. E aí, na última aula, a gente começou a falar sobre habilidades parentais, a gente entrou na habilidade que é um conjunto, né, de expressar sentimentos positivos, dar feedback positivo, agradecer, elogiar, né. E até já adianto que mais para frente a gente também vai ver, né, expressar sentimentos negativos, dar feedback negativo, né. Existem várias habilidades, dentre algumas que eu coloquei lá no grupo, aquela tinha sido a mais votada. E hoje a segunda mais votada foi fazer e responder perguntas. Então essa é a habilidade em que a gente vai focar hoje, tá bom? Aí no final eu vou passar para vocês, uma ficha para vocês poderem refletir, preencher e ajudar a colocar essa habilidade em prática, tá bom? Eu não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou a Carol Cordaro Pereira, Carolina Cordaro Pereira, mas podem me chamar de Carol. Eu sou psicóloga formada pela USP, tenho pós-graduação em perinatalidade e parentalidade, tá bom? Eu estou mais focada hoje em parentalidade, mas também atuo em atendimentos de terapia online, para quem quiser, além das aulas, né, entender melhor como pode, mais assertivamente na sua realidade, na sua família, lidar com alguma dificuldade, seja pessoal, seja nessa dimensão parental, vocês vão encontrar meu contato. Para quem não está no grupo de WhatsApp, vocês também podem acessar lá, aulas gratuitas, materiais gratuitos, tá bom? Tá tudo por lá. Então vamos para mais uma das aulas quinzenais, fazer e responder perguntas. Também dentro dessa dimensão das habilidades parentais, eu quero que fique claro que a gente está trabalhando o quê? Um monte de ferramentas, são várias possibilidades para que a gente torne isso habilidade, uma habilidade em nós. Assim como existe a habilidade de tocar um piano, de falar uma língua, né? São habilidades que, assim, quando eu quero, eu escolho, uso, faço alguma coisa de uma maneira boa, né? Melhor. Se a gente treinar mais, faz de uma maneira melhor, se a gente treinar um pouco menos, de uma maneira um pouco pior, né? Assim como essas habilidades que a gente já tem mais em mente, né? Pode ser lavar louça, tem um monte de habilidade que a gente pode ter por aí. Mas aqui eu estou falando de habilidades que são mais próprias dos pais, para eles poderem ser pais melhores, né, que melhora o relacionamento com os filhos, né, eles se sentem melhor na função parental, os filhos se sentem melhor na função de filhos, né, facilita o desenvolvimento de ambos os seres humanos, né. Enfim, então aqui a gente vai aprender um conjunto de ferramentas, pense numa caixa de ferramentas. E conforme a necessidade, a gente usa uma ou outra, tá bom? Vamos pensar nas habilidades dessa maneira. E depende também do contexto, né? Então, assim, como que eu tô hoje?
né? Às vezes eu tô num contexto que eu não tô conseguindo pensar direito, tenho muito trabalho, tô atrasada para algum lugar, você vai ter que usar determinada habilidade, né? Agora, eu tô num outro num contexto diferente em que eu tô mais tranquila, tô com tempo, não sei o quê, mas a minha criança tá numa crise emocional, não dormiu direito, ou passou por muito estresse, né? Ou tá numa determinada época do ano, e tá em visita de família, enfim, cada contexto vai demandar que a gente tenha uma certa prudência de escolher algumas ferramentas específicas. Então, eu não posso nem dizer, ó, usa essa ferramenta para essa situação. Tem algumas ferramentas que são mais próprias para determinadas situações, para determinadas características das crianças ou dos pais, mas no geral é importante a gente entender que vai depender do contexto, que envolve também de como a própria pessoa está naquele dia. Né, fatores de vulnerabilidade que eu comento bastante também entram aqui, né? Sono, fome, imprevisibilidade, seja para as crianças, seja para os próprios pais. Crianças são mais afetadas, mas os pais também passam por esse tipo de situação, né? Então vamos lá, dada essa introdução que é importante, né? Fazer e responder perguntas são duas habilidades que elas estão inseridas dentro de um contexto maior, né, de uma classe maior chamada comunicação. Né? Comunicação, então, é uma classe de habilidades e fazer e responder perguntas são habilidades mais específicas que a gente vai unir aqui nessa aula, tá bom? Então, são dois tipos de comportamento que estão inseridos na comunicação e que favorecem a melhora do relacionamento em relação a como você lida com perguntas, né? Também quando a gente quer saber alguma coisa ou manter uma comunicação por meio das perguntas, né? E também quando a gente precisa responder. Alguém fez uma pergunta e a gente vai responder essa pergunta, né? Ou um conjunto de perguntas durante uma conversa, enfim. E existem maneiras mais habilidosas de se fazer isso e que vão favorecer o relacionamento. Né? Muitas vezes a gente vê por aí, ou a gente mesmo faz pergunta. Quem não sabe fazer pergunta? Assim, quem nunca fez uma pergunta? Mas existem maneiras mais habilidosas visando favorecer o relacionamento, visando favorecer uma comunicação mais contínua, né, em que eu fale, mas também escute, em que o outro faça perguntas e eu também, né? Isso vai favorecer o relacionamento, tá bom? Até para quem não viu a última aula, eu acho interessante que veja, eu dividi ela em duas. Introdução de habilidades parentais, baseadas em evidências, e o conjunto de habilidades em si. E eu acho interessante porque é um contínuo, tem coisas que eu vou falar que eu vou retomar nessa aula, né? Eu estou até focando na aula não ser muito longa, para facilitar de vocês poderem ver, nem que assistam na velocidade um pouquinho mais rápida. Eu sei que vida de pai e mãe, ainda mais às vezes se trabalha fora, é mais corrida, né? Então, eu quero ajudar vocês nesse sentido. Enfim, existem maneiras mais habilidosas. Vamos ver hoje alguns pontos que favorecem essa comunicação dentro de fazer e responder perguntas de uma maneira mais habilidosa. Então, uma forma mais competente de se fazer e responder perguntas vai depender, assim como eu comentei agora há pouco, dos objetivos que a gente tem com aquela comunicação. Né, dos objetivos que a gente tem e também considerando o contexto. A gente vai precisar fazer essa leitura. Como eu tô? Como tá o meu filho? Onde a gente tá? Né? Tá dentro da rotina? Tá fora da rotina? Que demandas que a gente tem hoje? Avaliem isso para saber se essa pergunta vai caber agora. Essa pergunta é importante, mas agora faz sentido eu fazer ela? Né? Às vezes a criança está irritada, melhor deixar ela um pouquinho mais sozinha, ou ao invés de eu perguntar sobre a escola, vou perguntar como que ela está se sentindo. Eu queria muito saber como foi o primeiro dia de aula, mas acho que vai fazer mais sentido eu perguntar como ela está se sentindo. Então é importante a gente fazer essa leitura, né? Assim, vamos considerar o tipo de resposta que eu estou esperando do filho, né? Às vezes pode ser um adolescente também. Adequar a pergunta ao contexto. Às vezes a gente está em casa, faz a pergunta de um jeito. A gente está no meio de um monte de outras pessoas, a gente vai fazer perguntas de uma outra maneira, né? A gente vai adequar o nosso vocabulário ao vocabulário do filho, né? Assim como a gente adequa, você está falando com um professor, ou você está falando com o marido, ou você está falando com uma amiga, né? Com o filho é a mesma coisa. Se a gente vai falar com o filho e quer usar uma palavra para ensinar mais vocabulário para ele, é importante que a gente lembre. Talvez ele não conheça. Na dúvida, deixa eu já explicar. Estou ensinando mais palavra para ele. Estou ampliando o vocabulário. Pode usar, não estou falando para usar só vocabulário pobre com criança, não. Mas para a gente usar e explicar o significado.
Inclusive, isso incentiva a gente a aprender mais palavras do vocabulário, a entender melhor, né, mais aprofundadamente o significado, para a gente poder explicar. Às vezes a gente acha que sabe, mas vai explicar e trava, né? E se não sabe, a gente abre ali um dicionário ou medita um pouquinho para explicar para a criança, né? Não tem problema a gente não saber. A gente pode até falar para ela, ó, eu não sei, mas vou pesquisar. Vamos ver aqui como que eu posso te explicar o que é isso aqui que eu estou te falando. Enfim, são alguns pontos que ajudam. Ah, um outro ponto. A gente fazer uma pergunta uma de cada vez. A gente pode ter um inquérito na cabeça, mas vamos fazer uma de cada vez. Faz uma, aí dá o tempo da pessoa responder, aí comenta alguma coisa sobre aquilo, e depois faz outra, né? Dá o tempo da criança responder, né? Às vezes ela tá ali pensando, a gente acha que ela não quer responder, mas espera um pouquinho, vê se ela tá pensando, se ela tá escolhendo as palavras, né? E quando ela estiver falando, escutar a resposta dela com atenção, né? Então, esses são alguns pontos importantes. Vou até colocar aqui. Eu esqueci de preenchendo. Acho que eu vou até preencher depois, mas o aqui são esses pontos que eu tô falando, alguns pontos importantes de quando a gente vai fazer e responder perguntas. Bom, depois eu ajusto para não perder tempo da aula nesse sentido. Mas tá aqui, um pouquinho do que eu falei. Bom, então, o que é... Vamos pensar nesses pontos. O que é fazer e responder perguntas? Vou colocar num quadrinho. Para a gente não se perder aqui. Então, o que é fazer e responder perguntas? Aqui a gente falou. São dois tipos de comportamento que estão inseridos nessa classe maior. Só que eu envio para vocês depois terem esse resuminho da aula, tá bom? E aqui também envolve o que é. São alguns pontos importantes para serem para que o fazer e responder seja de uma maneira mais habilidosa, né? Aqui. De uma maneira mais habilidosa. Vamos baixar. Opa. Assim. Ficar mais competente. Esses são alguns pontos. Para que serve fazer e responder perguntas? Isso faz de uma maneira competente, de uma maneira mais habilidosa, de uma maneira que funcione melhor para o relacionamento. Vai incentivar interações, né? Essa troca, né? De um fala, o outro ouve, né? Positivas entre pais e filhos. Porque existem também interações que não são positivas em que sentido? Eles dificultam ou distanciam o relacionamento. Não que isso não possa e não precise existir entre o relacionamento de pais e filhos, mas é importante que a interação tenha pontos positivos e até que, de certa forma, a gente vise isso, né? Quando vai corrigir ou vai falar alguma coisa que a criança não gosta, vai ouvir um não, aí até uma outra classe de habilidades que a gente vai aprendendo também a fazer, tá bom? Então, o positivo, o que é esse positivo? Para a gente também entender o significado. É o que favorece a relação, vai contribuir para a melhora da relação. Aqui no caso, a gente está falando de uma relação entre pais e filhos, mas poderia ser outro relacionamento, de marido e esposa, poderia ser de chefe e empregado, enfim. Se melhora o relacionamento, foi por isso que em determinado momento eu falei, assistam a aula anterior, porque o ponto era, como que a gente vai melhorar, por exemplo, a obediência de um filho, a nossa autoridade diante de um filho. Existe um mapa, e eu já dei uma aula sobre isso, eu também posso colocar o link aqui no YouTube, mas tá lá, se vocês entrarem na playlist, vai estar lá, um mapa sobre autoridade e obediência. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Nesse mapa, aqui, nesse mapa, a gente viu que existem 3 eixos que vão melhorar a autoridade dos pais e, consequentemente, a obediência dos filhos, que é o eixo dos pais, dos filhos, até colocar filho, que aqui toda vez eu falo e tá escrito criança. Filhos e o relacionamento entre o pai e o filho.
pais, filhos. E as habilidades parentais, elas estão aqui. Então, o que que o pai pode fazer para melhorar isso aqui? Ele também pode ensinar a criança. Ele também tem que valorizar momentos em que eles estão juntos e existem algumas maneiras que facilitam, né? Aqui são alguns pontos do relacionamento. Então, para quem quiser se aprofundar nisso aqui, vejam a aula sobre isso. Por que que eu entrei nesse ponto dessa aula em específico? Porque eu queria falar sobre. Deixa eu voltar no outro mapinha. Aqui. Porque eu queria falar sobre o positivo, que é o que melhora o relacionamento. Eu quero que vocês entendam por que que melhorar o relacionamento diminui problemas de comportamento. Porque todos esses pontos, eles estão interligados. Se eu melhoro algum desses pontos, eu melhoro se eu melhoro o relacionamento, por exemplo, eu vou melhorar a obediência, eu vou melhorar a autoridade. Se eu melhoro a habilidade parental, eu melhoro, também por melhorar o relacionamento, melhoro a autoridade e melhoro a obediência. Se eu melhoro habilidades dos filhos, que eles podem também aprender algumas habilidades que são as próprias deles, também melhora a autoridade e a obediência. Entenderam? É mais ou menos essa a lógica da coisa. Então, o ponto aqui, eu quero melhorar o relacionamento, isso vai diminuir problemas de comportamento, por uma série de fatores. Aqui eu só estou dando, eu falei um pouquinho na última aula, se eu não me engano. Então, quando eu falo que essa habilidade de fazer e responder perguntas incentiva interações positivas entre pais e filhos, o positivo eu disse que favorece o relacionamento, então vai melhorar o relacionamento, consequentemente, diminui problemas de comportamento, tá bom? Melhor autoridade e obediência. Os relacionamentos, até para vocês entenderem, eles são constituídos de aspectos negativos e positivos. Isso é um fato. Qualquer relacionamento vocês podem avaliar. Pode ser que não seja uma coisa explícita, mas cada um ali já passou por alguma coisa negativa dentro daquele relacionamento. E isso é constitutivo, faz parte, é natural. Então, quando a gente diz não, né, não costuma ser agradável a gente ouvir um não, mas a gente ouve por aí de amigos mesmo, né? Ouve do chefe, enfim. A gente tem que dizer não também, ou quando alguma outra pessoa está de mau humor e a gente tem que conviver com ela, não é agradável, né? Então, assim, existem aspectos negativos. E esses aspectos, eles tendem a distanciar as pessoas. Ou seja, se um relacionamento começar a ficar muito negativo, muito, vai lá pender para o polo negativo. A tendência das pessoas se afastarem e, se não tiver muita coisa unindo, que esse relacionamento até se acabe quase que naturalmente. Se tem algo unindo, por exemplo, pais e filhos, se é criança ou se é um adolescente que ainda precisa morar em casa, não vai acabar, mas vai ficar um relacionamento pesado. E pesado é uma palavra que simbolicamente os dois vão poder dizer isso, tanto pais quanto filhos. Está pesado, parece que é uma carga que eu estou levando esse relacionamento. Porque não está tendo esses aspectos que favorecem o relacionamento, entende? Então, eu não estou dizendo que negativo não precisa. O que eu estou dizendo é que se ficar muito negativo, a tendência é afastar. É assim que funciona a coisa, tá? É assim que funcionam relacionamentos. Então, dizer um não é necessário, mas se tiver muito ou apenas não, a tendência é de que o relacionamento vá se desfazendo, tá? Como eu disse, vale para qualquer relacionamento, não só pais e filhos. Dado isso, a gente vai, assim, vamos focar agora em habilidades em que a gente aprenda a melhorar o relacionamento com interações positivas. Em outras aulas, eu vou ensinar vocês a lidarem com não, a estabelecer limites, a dar feedback negativo, a expressar sentimento negativo. São pontos negativos que são necessários no relacionamento, mas a gente vai aprender a fazer isso de maneira habilidosa e considerando esse equilíbrio necessário entre positivo e negativo para manter o relacionamento estável, bom para as duas partes, e bom, não no sentido genérico, mas nesse sentido da finalidade do que a gente está vendo aqui, para que os pais sejam seres humanos melhores no corpo, alma e espírito, e os filhos aprendam nesse mesmo sentido. Essa é a finalidade do que a gente está vendo aqui, tá bom? Bom, e muitas vezes, os pais, como que é a vida deles? Trabalham fora, quase não tem tempo para ficar com os filhos, para conversar, ou mesmo se eles trabalham em casa, é home office, ou trabalham em casa cuidando da própria casa, né, mãe que, né, limpa a casa, faz comida, organiza, enfim. Então, acaba que o foco dos pais é outro,
né? Então não para priorizar algum momento de conversa mesmo, um momento que seja regular, habitual, né? Se eu não me engano, eu falei isso na aula do mapa da autoridade e obediência sobre o ponto do relacionamento. Mas mais para frente eu posso dar uma aula só sobre isso também. Não, se eu não me engano, eu dei e ainda passei uma tarefa para vocês de casa. Então, se a gente não faz perguntas, a gente não dá, nós enquanto pais, né? A gente não dá modelo para os filhos de como eles podem fazer perguntas, de como eles podem iniciar uma conversa, uma amizade, né? Se eles também não fazem perguntas, a gente também não dá modelo de como a gente quer que as respostas sejam. Então, se a gente não tende a incentivar esse fazer e responder perguntas, a gente não dá um modelo do que seria esperado. Como que eu quero que meu filho faça e responda perguntas? Vocês já se perguntaram isso? Provavelmente não, porque não é uma coisa comum. Eu mesma, até estudar habilidades parentais, acho que eu nunca tinha parado para pensar como eu quero que minha filha saiba fazer e responder perguntas, né? Como eu quero que seja esse comportamento nela, minha filha, meu filho, né? Então, esse tipo de habilidade, ele permite um diálogo, ele é um fermento para o relacionamento se manter vivo. Então, a gente pode pensar nessa metáfora de cozinhar, de fazer um bolo, e que é um fermento, né? Fazer e responder perguntas. Então, é uma habilidade bem importante, né? Do contrário, a tendência é que os pais vão dar maior atenção em que momento para os filhos? Para aqueles comportamentos que aparecem e que incomodam. Que comportamentos são esses? Os comportamentos que a gente chama de problemáticos. Aparece uma manha, um grito, se jogou no chão, aí a gente vai dar atenção, ah, não, filho, não faz isso, né? E a gente ainda faz de uma maneira que não é tão habilidosa, né? A gente ainda tem que aprender também essa habilidade. E aí o filho aprende que a atenção vem nesses momentos. Porque quando ele tá fazendo tudo direitinho, ou quando às vezes ele quer conversar e não sabe como, então fica mais na dele, a gente não dá o modelo, não incentiva, né? Pode ser que seja diferente, mas eu imagino que esse seja o padrão de muitos pais. Então, dado esse contexto, né, vamos buscar encontrar um equilíbrio, uma justa medida, para a gente buscar dar atenção quando as crianças estão com problema, elas precisam de atenção, mas também quando elas não estão com problemas, a gente precisa dar atenção para elas. Quando ela se comporta bem, adequadamente, né, conforme a gente espera, conforme vai fazer bem para ela, né, para a alma dela, para ela viver no mundo, enfim, a gente dar atenção e dar atenção nesse contexto de fazer e responder perguntas. Né, para a gente ensinar também elas a fazerem isso bem, porque para conviver socialmente a gente precisa disso. Né? Bom, então nesse sentido, vamos começar assim. Eu quero que vocês reflitam e escrevam, não só pensar, mas pensar e escrever. Como vocês gostariam que seus filhos fizessem perguntas? E como vocês gostariam que eles respondessem perguntas? E nesse sentido, vocês podem pensar em alguma conversa que vocês tiveram recentemente com eles e ver o que foi favorável e o que foi desfavorável para o relacionamento naquela conversa. Como que foi essa conversa? Vocês olharam nos olhos, tanto os filhos quanto vocês? Ou você estava olhando outra coisa, a comida, a TV, o celular, estava limpando a casa, estava jogando um outro jogo, enfim. Como que foi a resposta? Falou meio murmurando, baixinho, cochichando, falou gritando? Ou foi uma conversa num tom de voz adequado, né? Nossa, acho que foi na justa medida, acho que foi ótimo. Ou foi uma conversa de uma maneira fluida, sabe? Que um falou, o outro riu, respondeu, outro. E aí jogou a bola pro outro, enfim. Ou foi aquela monossilábica que um pergunta, o outro fala sim, não. E aí você tem que continuar perguntando só para ver se sai mais alguma coisa. Alguém fez tanta pergunta que parecia um inquérito. E uma das partes fica até meio assim, nossa, o que tá acontecendo? Um bombardeio de perguntas, né? Assim, eu tô dando aqui alguns exemplos, mas pode ser que é mais para vocês terem na cabeça, como será que foi a última conversa, alguma das últimas conversas, né? Para vocês pensarem, como eu gostaria que tivesse sido? Como eu quero que as próximas conversas sejam, né? Então, vou até anotar aqui os outros pontos que eu fui falando, enquanto vocês pensam. Vão pegar um papel, alguma coisa assim. Podem fazer depois também, que isso vai estar na ficha e nesse resumo aqui. Mas vão pensando. Enquanto eu passo isso daqui para cá.
Nossa, o que eu tô fazendo aqui, gente? Socorro. A minha ideia era fazer isso enquanto a gente está na aula, para ficar melhor de vocês lerem tudo, mas a minha habilidade nesse sentido, eu tenho que melhorar. Foi desse lado aqui, deixa eu abrir. Hoje eu tô testando um efeito no aqui no Google Meet, depois vocês me falem se acham que ficou bom, se ficou muito artificial. Achei bem bonito o fundo, mas não sei se fica bom para quem vê. Bom, então aqui eu coloquei também para que serve essa habilidade, como a gente estava conversando. Vou colocar praticamente tudo que eu for falando, eu vou colocando aqui. Perdi a aba. Aqui. Pessoal, eu também vou pedir um retorno para vocês, até lá no grupo. Se vocês acham que eu fazer esse mapa na hora, ajuda vocês, porque eu também posso enviar depois e a aula fica um pouquinho mais curta. E agora eu vou escrever isso que eu pedi para vocês fazerem. Ah, e eu vou passar já outra pergunta. Então, não só a finalidade, né, do fazer responder perguntas, como eu quero, né, que fim que eu quero que tenha neles, né, o comportamento. Mas, hoje em dia, quando vocês costumam fazer e responder pergunta para os filhos dos filhos? Geralmente é quando a criança chega da escola, é quando ela se comporta mal, e aí que você vai falar, vai perguntar alguma coisa: "Ah, foi da escola? Onde que você aprendeu isso aí? Não sei o quê", né. É durante as refeições que vocês costumam conversar? Ou você nem sabe quando é, porque vocês quase nunca conversam, né. Então pensem quando geralmente acontece. Às vezes vocês nunca pararam e falaram: Toda refeição a gente vai conversar", mas naturalmente a família de vocês faz isso, maravilha. Outras é tão raro acontecer, que o que vai ser importante? Vocês decidirem. Não tá tendo, isso é importante. Eu vou estabelecer um dia, vou estabelecer um momento, que seja durante as refeições, que seja depois das refeições, que seja antes de dormir, enfim, escolham e testem. Testa um tempinho aí. Funcionou? Maravilha, já tá criando uma tradição familiar aí. A gente vai conversar, vai treinar essa habilidade nesse horário. Você pensando, não precisa falar isso para o filho. Ou até pode explicar, né, que talvez ele não entenda tão bem. Não funcionou, tenta mudar de horário, tenta mudar a frequência, às vezes você quer que seja muito frequente, os filhos não entendem, porque nunca falava, de repente você tá falando toda hora, né. Às vezes um dia fala, outro não, e vai aumentando a frequência, né. Então, já tem aqui 2 tarefas aí para vocês refletirem e testarem. E é importante essa reflexão, porque se eu só viro e falo o que vocês têm que fazer, vocês não vão crescer enquanto seres humanos. Quando a gente entrar na dimensão da alma mais propriamente, a inteligência está lá. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então eu já quero que vocês aprendam o jeito certo de serem pais melhores. Vocês vão precisar pensar e vocês vão precisar escolher. São coisas que eu não vou poder fazer por vocês. Eu vou poder dar um norte, que é o que eu falo, né, eu até gosto da bússola, porque simboliza muito isso, eu vou dar um norte, vou dar uma luz, mas vocês que vão precisar pensar por vocês e escolher. Eu não vou estar aí no dia a dia de vocês para pensar naquela situação, falar: "Que eu vou bater o martelo nisso aqui", né, vocês que vão ter que decidir, testar o que eu posso fazer, vocês me informam isso, e eu posso falar o que eu estou enxergando e dar esse norte, e aí vocês testam. Vem o sentido que vocês estão encontrando, né. É assim que a gente trabalha, em orientação parental. Um outro ponto dentro dessas perguntas que eu fiz aqui para vocês. É importante que vocês descrevam, porque o que vocês descrevem, vocês podem ensinar os outros de uma maneira melhor. Então, você vai lá escrever: "Ah, como eu quero que seja a habilidade do meu filho de fazer perguntas e de responder perguntas". Se a gente escrever: "Ah, eu espero que seja boa", o que que é boa?
você não está descrevendo nada. Agora, eu espero que ele fale num tom de voz adequado. Eu espero que ele olhe nos olhos da pessoa enquanto faz ou responde uma pergunta. Eu espero que quando alguém vai perguntar para ele e ele está fazendo outra coisa, ele deixe de lado aquilo por um momento, ou que ele diga, agora eu não posso, você pode esperar eu terminar isso daqui? Aí eu já converso com você, eu já respondo a sua pergunta. Assim, se a gente não for bem descritivo, né, escrever os detalhes concretamente, a gente não vai nem a gente mesmo vai entender o que é. Se a gente não entende o que é, a gente não vai conseguir colocar isso em prática. Porque não é concreto. Como que eu vou viver isso? Eu falo, às 7 da noite eu vou ensinar meu filho a ter uma boa habilidade de fazer e responder pergunta. O que é boa? Entendem? Então, eu já dei um norte aqui, quando eu comentei sobre o tom de voz, sobre olhar nos olhos, né? Aqui em cima eu já também dei alguns outros pontos, né? Fazer uma pergunta de cada vez, esperar o outro terminar, né? Então, aqui vocês já conseguem saber como que é essa habilidade, né? Em que momento, então, que a gente pode ensinar isso para a criança? Pode ser tanto na hora que ela não, você fala com ela não olhando no seu olho, por exemplo, pode ser na hora, aí você ensina ela de uma maneira tranquila, né. "Filho, sabia que quando a gente conversa, é melhor quando a gente olha no olho? Porque a gente presta mais atenção, não sei o quê". Aí o filho às vezes vai responder: "Ó mãe, é que agora eu tô ocupado, eu não queria conversar agora". Aí você pode sugerir: "Ah, e daqui 10 minutos, você acha que daria pra gente conversar? É que pra mim é tão importante". Às vezes ele fala: "Tudo bem", às vezes ele fala: "Mãe, é que eu não tô com vontade mesmo". Aí você incentiva, né: "Ah, mãe, filho, vai, mas é importante pra você, a gente conversa com tanta pessoa por aí, a gente precisa aprender a conversar e eu quero conhecer você, quero que você me conheça, eu quero que a gente tenha um relacionamento bom", né, enfim. Então existem maneiras da gente, ensinar na hora que acontece e também pode ser num outro momento em que a gente vai dar esse modelo. Pode ser num momento que lá na aula do mapa da autoridade eu comentei, de você estabelecer um horário para ser o momento mãe com filhos, mas pode ser qualquer outro nome, para criança pequena esse é um nome interessante, e os filhos já sabem que eles vão estar com você, só com você, não vai ter, outra tarefa, você não vai estar com eles enquanto está cozinhando, você não vai estar com, sabe, é eles, com alguma atividade, pode ser um jogo, vocês podem passear, enfim, pode ser uma coisa que eles escolheram, e nesse momento vocês podem ensinar essas habilidades. Vocês podem dar o modelo, vocês podem conversar, incentivar a conversa dessa maneira habilidosa, para que eles também aprendam. Naturalmente, se eles veem vocês fazendo isso com frequência, eles aprendem. Tem pessoas que não sabem o que são essas habilidades, até porque são nomes técnicos, falar habilidade parental. Mas tem pessoas que sabem fazer isso, por quê? A família fazia e eles aprenderam e sabem fazer enquanto pais, enquanto, sabe, são pessoas que se comunicam muito bem, nunca fizeram curso, porque foram aprendendo modelos na vida, né? E se a gente não sabe, a gente pode aprender, existem técnicas. Isso que eu quero ensinar. Muitos pais não sabem. A gente pode aprender isso, melhorar, dar um modelo para os nossos filhos. E eles podem ser essas pessoas que aprenderam, nem sabem que isso é uma habilidade, que tem técnica para isso, e vão se comunicar super bem por aí no mundo, né. Olha que maravilha, e vão ser pessoas melhores. Bom, enfim, um outro ponto maravilhoso que eu comentei aqui por cima, sobre fazer e responder perguntas, é que quando a gente aprende e ensina os nossos filhos a fazerem isso, né, quando a gente se comunica melhor com eles, o que vai acontecer naturalmente, além da gente dar o modelo? É que a gente vai conhecer os nossos filhos melhor. Olha que maravilha! Vocês conhecem seus filhos? Vocês sabem as qualidades deles, as dificuldades, as fraquezas, no que eles precisam de ajuda, no que eles querem ajuda, quais são as preferências deles de qualquer coisa, né? Quem são os amigos deles? Talvez isso pareça uma coisa evidente, né? Óbvio que eu conheço meu filho, eu vejo ele todo dia. Só que muitos pais, quando eles recebem essa pergunta, eles não sabem o que responder. Olha que interessante. Mas eles não sabem o que responder, não porque eles não têm habilidade em si, mas porque eles não têm o conteúdo, eles não sabem mesmo qual é a preferência do filho. Eles não sabem as dificuldades e fraquezas dos filhos. Então, essa habilidade vai melhorar o relacionamento também, porque vai favorecer que um conheça o outro. Um relacionamento é difícil de se manter se um não conhece um mínimo do outro, né. Então, esse é um outro ponto maravilhoso, né. E tem um detalhe aqui interessante.
existem problemas de comportamento que a gente pode chamar de internalizantes e outros de externalizantes. Externalizantes são aqueles que vão para fora. A criança tem problema de gritar, tem problema de se jogar no chão, de fazer birra, de bater no outro, é coisa que a gente vê, tá para fora. Existem problemas internalizantes, que é a deficiência para a criança se fecha e fica muito para dentro. Então, a timidez é um exemplo de problema internalizante. E às vezes a gente até acha que a criança não tem problema nenhum, que ela é muito boazinha, mas ela tem timidez. Então, quando a gente desenvolve essa habilidade em nós, de saber fazer e responder perguntas, a gente ajuda os nossos filhos, caso tenham esse problema, a melhorar. Porque a gente vai incentivar que ele fale dele. Ou se tem um temperamento que é mais fechado, mais frio também nesse sentido, vai incentivar, né? Que ele se comunique e se comunique de uma maneira habilidosa, né? Vai precisar desse incentivo. E até a gente entender que esse tipo de criança, de filho, às vezes adolescente também, quando a gente for começar essa habilidade de fazer e responder perguntas, talvez ele tenha mais dificuldade. Não porque ele, não quero conversar, quero ficar jogando, quero ficar fazendo outra coisa, não gosto de você, enfim. Mas porque ele tem essa dificuldade mesmo, ele tem esse problema internalizante de timidez. Então, vai precisar de um pouco mais de incentivo. Então, a gente já começa a praticar essa habilidade em nós, tendo isso em mente. Aí ele vai ser mais difícil, então, né, já tem que alinhar a minha expectativa, tá bom? Um outro ponto. Para que serve, então, fazer e responder perguntas? Também serve para a gente estabelecer limites, né? A gente vai aprender essa habilidade mais para frente, que é uma habilidade parental muito importante. Então, são aqui alguns pontos, né, do para que serve. Deixa eu ver onde parei aqui. Então, quando eu falei raramente. Sentido, quero que reflitam quando vocês costumam fazer e responder perguntas aqui. Então, vou colocar esse último ponto e já estamos finalizando a aula, tá bom, gente? Depois eu vou mostrar a ficha. Gostei muito de desenvolver essa ficha para vocês. Então, aqui já estamos nos finalmente da aula. O que eu quero lembrar vocês? Eu quero lembrar vocês de também fazerem perguntas positivas, porque a gente às vezes vai sair da aula e pensa assim, tá bom, tenho que treinar, fazer, responder perguntas. Se a gente sai meio desatento, só com isso em mente, né, deixa eu sair com uma coisa em mente que eu tenho que fazer e responder perguntas. Aí, no dia a dia, qual que é a tendência dos pais, que eu comentei, o pai tá trabalhando, tá focado no trabalho, a criança tá fazendo outra coisa, não sei o quê. Quando que vai fazer responder pergunta? Quando o filho não se comporta bem, quando desobedece. E aí a gente tende a fazer perguntas mais negativas. Então, da gente lembrar do positivo. Lembrando que o positivo é o quê? Que vai favorecer o relacionamento. Então, por exemplo, os pais geralmente perguntam, deixou o filho na casa de alguém, com alguma pessoa de confiança, tudo, mas foi buscar. E aí, você obedeceu? A gente já pergunta como se ele tivesse desobedecido. Né? Você cumpriu suas tarefas? Né? Então, para a gente lembrar de fazer outro tipo de pergunta. Então, o que você gostou de fazer lá? Né? Quem que estava lá também? Do que vocês brincaram? Né? Você pode perguntar se a criança obedeceu, mas às vezes a gente tem já a tendência de fazer pergunta num tom negativo, numa hora que a criança está desobedecendo, então, tipo, fica sempre o relacionamento voltado para o negativo. E por que eu tô falando desse jeito? Como se fosse a base? Porque pais que buscam orientação parental geralmente estão vivendo isso aqui. Então, eu tô lembrando vocês do que vocês vão precisar fazer para melhorar, já que vocês estão buscando um norte. Quem não tem problema com isso não vai provavelmente procurar essa aula aqui. Então, se vocês estão buscando, provavelmente vocês vão estar nesse contexto. Então, lembrem de fazer perguntas que vão incentivar o relacionamento, tá bom? Depois eu vou ensinar vocês também a lidarem com o negativo, vários tipos de negativo, tá? Lembrem que quanto mais próximos a gente tá dos nossos filhos, né, melhorando o relacionamento, mais obedientes eles tendem a ficar. A obediência é uma consequência também de um relacionamento equilibrado. Não vou dizer positivo, porque também tem negativo, mas equilibrado, tá bom? E agora vamos lá. Deixa eu colocar esse lembrete também. Vou colocar até de outra cor aqui. Depois eu vou deixar de uma cor bonitinha para enviar para vocês. Então,
Então, vamos fazer um resuminho da aula, eu já vou mostrar a ficha para vocês. Ó, a gente viu isso aqui. Então, a gente viu a habilidade de fazer e responder perguntas. Habilidade de fazer e responder perguntas. Deixa eu só lembrar uma outra coisa, talvez por causa do efeito vocês não consigam ver, mas eu estou usando como referência o Promove Paz, da Alessandra Torini Bolsoni, que é uma referência hoje em habilidades parentais baseadas em evidências. Ela é estudiosa nesse sentido, é psicóloga. Esse material é voltado para psicólogos, então eu quero fazer uma tradução para vocês de uma maneira mais curta, né, que vocês não precisem ler esses artigos, tudo mais. Artigos científicos são mais pesados de ler, para que vocês entendam para o dia a dia de vocês, tá bom? Então, essa é a referência de base, depois eu ponho aqui, para quem quiser também dar uma fuçada em artigos científicos dela, quem já gosta disso, vocês podem ler também, vocês vão se aprofundando nisso, melhor ainda. Além dessa aula, vocês estudam a parte. Se não der, tudo bem, eu quero que o que eu dê seja suficiente para vocês conseguirem, dentro do possível, né, se não podem falar comigo também para uma orientação parental individual, mas melhorar as habilidades de vocês, dos filhos, o relacionamento, e serem pessoas melhores. Então, vamos lá. Habilidade de fazer e responder perguntas. Nós vimos o que são essas habilidades, né? Que a habilidade, ela envolve uma maneira mais competente da gente fazer as coisas, né? Que vai favorecer algo. Aqui, vai favorecer o relacionamento. Favorecendo o relacionamento, dentro daquele mapa da autoridade e obediência, tende a melhorar a autoridade e a obediência, né? Dentro do contexto familiar. Para que serve a habilidade de fazer e responder perguntas? Eu passei uns exercícios para vocês de reflexão e de prática também, né? Então, assim, pensem como que vocês querem que seja essa habilidade nos filhos de vocês. Vocês fazem isso hoje em dia? Se não fazem, vamos testar? Escolhe um dia, um momento do dia para vocês testarem, incentivar isso na família de vocês, né? Então, aqui está o exercício. E lembrei vocês que se vocês fizerem isso também, vocês vão conhecer melhor os filhos de vocês. E o lembrete de vocês fazerem perguntas mais positivas também, já que se tem uma dificuldade de relacionamento, isso vai favorecer. Tá bem? Agora eu quero compartilhar com vocês, só para verem aqui, a ficha que eu vou enviar para vocês preencherem. Aqui, ó. Fazer e responder perguntas. Reflita e escreva como vocês gostariam, é o que eu comentei aqui. Quando, aí vocês vão escrever aqui, ó, no momento diário de, por exemplo, durante as refeições, durante o almoço, após, enfim. Eu me proponho a treinar, fazer e responder perguntas dos meus filhos com atenção, para ser um pai ou mãe melhor e educar meu filho a ser uma pessoa melhor também. Lista de possíveis perguntas, isso é muito interessante, gente. Para vocês fazerem, às vezes a gente não sabe, tá? Eu tenho que fazer pergunta, o que eu vou falar para ele? Aqui tem uma lista de possibilidades. Vocês podem adaptar isso, tá bom? São só possibilidades para aumentar o repertório de vocês. Aqui é uma para crianças e aqui para adolescentes, tá bom? Eu espero que sejam recursos úteis para vocês. Acho que não me esqueci de nada. Então, como eu comentei, sou psicóloga, faço orientação parental também para quem precisar, estou dando essas aulas gratuitamente. Eu dou, lá no meu grupo, eu costumo fazer enquetes, né, mandar algumas outras coisas. Eu tenho também um Instagram, Carolina Cordaro Pereira, que eu vou colocando também outros materiais lá. Busco fazer um trabalho baseado em evidências, seja aqui nas aulas com vocês, as referências que eu trago, quanto individualmente, quando alguém me busca para esse trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no individual, lá por mensagem também, acho que meu WhatsApp está por aqui no link. E eu espero que esteja ajudando vocês a serem pais melhores, pessoas melhores, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.